temos, irmãos, o seu nome, amém, sobre as nossas vidas. Temos sido resgatados e lavados pelo seu sangue. Ele nos comprou com preço de sangue, irmãos, dando sua vida por nós. Estamos aqui, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus. Não foi nada que nós fizemos, não foi por obras realizadas que nós estamos aqui, mas foi pela graça e misericórdia do nosso Deus. Amém? Então nós como representantes do Senhor, nós precisamos entender, irmãos, que com isto vem autoridade, porque Ele tem dado autoridade à sua igreja. E eu quero falar sobre algumas coisas nesse sentido. Quero falar, pastor Stark falou para nós, mais no sentido, falou muito sobre a autoridade de Satanás e a autoridade da igreja para guerrear contra Satanás. Mas eu quero hoje, irmãos, falar um pouco mais sobre o nosso território. Quero falar um pouco mais, irmãos, sobre autoridade espiritual e a questão do território que isso cobre. E vamos primeiramente ver como os apóstolos tinham limitações também no seu território. Eles ministravam em certas regiões também. E cada um e cada outro não procurava respeitar o território do outro. Tinha respeito. Pedro tinha respeito com Paulo. Paulo tinha respeito com Pedro. Pedro reconhecia que Paulo era um apóstolo para os gentis. E Paulo reconhecia que Pedro tinha um ministério para o povo de Israel, para os judeus. E fala, os da circuncisão. Então cada um tinha seu lugar. Eu quero em primeiro lugar ler alguns textos bíblicos. Quero ler em primeiro lugar, irmãos, para sua informação, do livro de Gênesis capítulo 1 e versículo 28. Gênesis 1 e 28. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Este, irmãos, é o primeiro mandato apostólico. Agora eu quero pedir desculpas aos irmãos, porque eu sei que eu vou inserir algumas palavras em espanhol aqui. Não é por querer, é porque eu estou lendo um esboço que está escrito em espanhol. Então provavelmente eu vou estar inserindo algumas coisas em espanhol e vocês me perdoem, amém? Se você não entendeu, levanta a mão e diz, explica aí, pastor, que eu vou colocar no português. Mas aqui diz o seguinte, irmão, Gênesis capítulo 1, versículo 28, se poderia ter alguém para ler, aqui está em espanhol, não quero ler no espanhol, 1 e 28, diz assim, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui, irmãos, o Senhor está dando ao homem autoridade e está dando ao homem domínio. Quando nós falamos, irmãos, de autoridade espiritual, estamos falando de domínio espiritual. Me entendem? Amém? Então quando falamos de autoridade espiritual, estamos falando, irmãos, de domínio espiritual. E aqui Deus está dando domínio da terra, domínio para o homem. Amém? Amém? Entregou a ele, veja só o que diz aqui, vamos analisar o texto. Diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-te sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Amém. Vamos para o livro de Miqueias, capítulo 3. Livro de Miqueias,
capítulo 3. Antigo Testamento, profeta menor, Miqueias, capítulo 3 e versículo 8. E diz assim: eu, porém, estou cheio de poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. São apenas referências que eu estou fazendo, amém, sobre o que nós vamos estar falando. Estou cheio de poder do Espírito do Senhor. A igreja é cheio de poder, tem autoridade. Glória a Deus. E uma vez que Deus tem concedido algo, Ele em verdade não retira isto. Amém. Deus tem dado autoridade e domínio ao homem. Ele quer que o homem, irmãos, anda neste domínio, ok? Aqui neste versículo diz que está cheio de poder. Cheio, diz aqui o versículo 8, do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão. Zacarias capítulo 4, versículo 6, conhecido trecho da palavra de Deus. Diz assim, Zacarias 4 e 6, prosseguiu ele e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. O quê? Diga comigo: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Podíamos analisar minuciosamente esse versículo, pero serve neste momento apenas para uma reflexão. Não é com esse. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Sereis testemunhas, amém. Recebereis poder, recebereis autoridade, recebereis virtude, recebereis domínio ao receber o dom do Espírito Santo. Diga domínio, diga autoridade. Diga para seu companheiro: você tem autoridade. Diga para seu vizinho: você tem autoridade. Você tem poder. Diga para ele: você tem domínio. Diga para ele agora no imperativo: tome domínio. Amém. Amém. Poder, irmãos, poder é uma capacidade, vem da palavra grega dunamis. É capacidade, é física ou moral, residente em uma pessoa ou coisa. É poder em ação, tal como quando se põe em ação para executar milagros. É uma capacidade inerente, se usa de obras de origem e caráter sobrenatural, que não pode por agentes ou meios naturais. Poder. Aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, que fatores devem considerar, amém, para entender a autoridade apostólica? Bem, são 3 ou 4 itens rapidamente que nós precisamos considerar quando nós falamos de autoridade apostólica. E quando nós falamos em autoridade apostólica, de que estamos falando? Estamos falando, irmãos, de autoridade que deriva, irmãos, dos apóstolos de Deus. Amém? Quando usamos a palavra apostólica, eu tenho encontrado, quando viajando no Brasil e pregando no Brasil e pastoreando no Brasil, que quando eu usava a palavra apostólica, certa pessoa ficava meio desconfiada. Não, pastor, eu vim da igreja católica, apostólica, romana, não quero saber disso não.
Amém. Quando nós falamos de aquilo que é apostólico, é aquilo que vem dos verdadeiros apóstolos do Senhor, amém? Que estiveram com o Senhor e que obedeceram o mandato, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Eles obedeceram e eles fundamentaram a primeira igreja. Nós estamos buscando, irmãos, fundamentar outra vez a primeira igreja apostólica, amém? Então nós estamos considerando os fatores que devemos considerar para entender nossa autoridade apostólica. Em primeiro lugar, existe limitações neste apostolado. Amém. É totalmente possível que uma estrutura de limitações informais existira entre os apóstolos do primeiro século. Observamos muitos indícios disto dentro da palavra de Deus. Santiago foi prominente em sua posição na reunião no concílio de Niceia. Seu caráter, seus dotes, sua influência como líder da primeira igreja, se isso como dirigente natural dos apóstolos. Quando a palavra de Deus no livro dos apóstolos fala de Tiago, está falando na verdade de um grande líder dentro da igreja de Jerusalém. Mas ele era um grande líder entre todos os apóstolos,